Fala aí, gente. Nessa videoaula eu vou falar um pouco com vocês sobre a integral indefinida. Tá? Só que para poder falar de integral indefinida, eu tenho que relembrar aí com vocês um resultado que a gente teve lá quando a gente estava estudando as primitivas, né? Que diz o seguinte: se f de x é uma primitiva para f de x no intervalo fechado AB e C pertence aos reais, então a f de x mais C vai ser uma primitiva para f de x lá no intervalo AB, tá bom? Esse intervalo AB, né, a gente coloca o intervalo AB, mas pode ser também a reta toda, né? Não tem problema nenhum não, tá? Então o que seria essa integral indefinida? Essa integral indefinida nada mais é do que uma notação, né, que a gente utiliza para a primitiva da função, né, somada com a sua constante. Então, a integral indefinida da f de x dx nada mais é do que a primitiva da f somada com uma constante. Tá? Porque a gente sabe que se a gente derivar isso que está aqui, ó, derivar a função f de x mais o c, a gente vai obter justamente quem? A função f. Então, a gente sabe, tem como resultado que f de x mais c, que foi o que eu apresentei aqui em cima, é uma primitiva para essa função f. É até uma maneira de você estar conferindo, né, se a sua integral, você está relembrando, né, se a sua integral está certa. Você deriva esse lado aqui e tem que dar, né, o integrando. E a gente indica assim a integral sem os extremos, né, os limites de integração conforme a gente já está acostumado. Tá bom? Então aqui tem alguns exemplos de integrais indefinidas, que são assim, que aparecem muito, tá? Mas isso aqui tem uma infinidade, são várias até, né? Tem gente até que puxa lá na internet as tabelas de integrais. Eu não sei onde você estuda, de repente o professor deixa você usar tabela de integrais na prova. Se ele deixar, não tem erro nenhum, é tranquilo, tá? Agora, se ele não deixa você usar, como é o caso aí das universidades federais, né? Eu sei aí, não sei, acredito que a maioria não permita, tá? Eu sei que na UF, no CEDERJ, eles não deixam você utilizar. Então você tem que memorizar mesmo, aí a maneira de você memorizar é fazendo exercício, tá? Então a primeira aqui que eu tenho aqui, que eu apresento para você, é a integral de dx, que é a mesma coisa que a integral de 1 dx, né? É x mais c. Isso é tranquilo também, porque se você derivar essa função que está aqui, quem é derivada de x? É 1. E a derivada da constante? 0. Então vai dar exatamente aqui a função 1. Tá? Constante igual a 1. Essa daqui também aparece bastante, a integral de alfa x dx. Esse alfa aqui é uma constante real, tá bom? Então alfa aqui pertence aos reais. A integral dela vai ser quem? Alfa x mais c. Deriva isso daqui, você vai ver que vai dar exatamente alfa. Tá? A derivada de c é 0. E a derivada de alfa x é alfa. Tá aqui. Tá? Essa daqui também você já lembra lá quando a gente estudou primitivas, né? Quando você vê a parte de primitivas, você tem essa função aqui, né? Que é a integral de a função f de x igual a x elevado a n. A integral de x elevado a n dx, quem é? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, sendo que o n tem que ser diferente de menos 1. Né? Porque se n for igual a menos 1, você cai no quarto caso aqui, que é a integral de 1 sobre x dx, que é o ln do módulo de x mais c. Tá bom? Essa daqui você tem que dar um destaque para ela, porque isso aparece muito. Essa daqui é outra também que aparece demais. Tá? São assim, né? As outras também aparecem. Essas 10 que eu coloquei aí são as que são mais corriqueiras, vamos dizer assim. A outra aqui é a integral de exponencial de alfa x dx, que é exponencial de alfa x sobre alfa mais c. Você vai ver aí em alguns livros o cara bota exponencial de alfa x, que é, ou melhor, exponencial de x. Exponencial de x, a integral dela é exponencial de x mais c. Tá? Eu já coloquei essa daqui também porque esse alfa aqui é um número real, né? Falei aqui, alfa também pertence aos reais. Tá? Porque isso aqui aparece muito, demais da conta. Tá? Então aqui, na verdade, você teria até que fazer uma coisa chamada substituição simples para chegar a essa conclusão aqui, para demonstrar esse resultado, né, que vai ser um assunto de um vídeo aí posterior. Na sexta aqui você tem a integral do seno de x dx igual ao menos cosseno de x mais c. Né?
A integral do cosseno de x dx é o seno de x mais c. O esquema é sempre aquele, deriva esse lado aqui, você vai ver que vai dar esse. Tá? A integral de 1 sobre x quadrado, de 1 sobre 1 mais x quadrado dx é o arco tangente de x, tá? Ou tangente a menos 1, alguns professores usam assim, mais c. Tá? Integral de 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado dx é o arco seno de x mais c. E por último aqui tem a integral da secante ao quadrado de x dx, que é a tangente de x mais c. Tá? E por aí vai, tem muitas aí que tem que... Você também tem que... É bom você estar com elas bem na sua mente, tá? Porque mesmo usando tabela de integrais é interessante que você tenha essa noção aí, tá bom? Então para poder exemplificar essa parte da integral indefinida, eu vou falar com vocês agora, vou apresentar dois exercícios para a gente poder praticar isso um pouco, beleza? Então vamos atacar esse primeiro exercício aí que é composto de 2 itens, valeu? Então, gente, nesse exercício 1 que eu trouxe para resolver com vocês, ele pede assim, ó, ele manda assim, né? Calcule as seguintes integrais, aí dá a letra A, a letra B. Esse exercício aí, né, os dois foram de provas anteriores do CEDERJ, tá? Às vezes ele usa o termo assim, calcule as seguintes integrais imediatas, tá? Você vai ver por que elas são imediatas. Então veja bem, para poder resolver esse item A, como que a gente deve proceder? Fazer o seguinte. Vamos chamar a integral de I e já vamos quebrando isso aqui, tá? Quebrando como que eu estou querendo dizer? Você vai escrever aqui, usar a propriedade de frações mesmo. Eu posso escrever assim, olha. Integral da exponencial de 4x sobre a exponencial de x mais 2 vezes a exponencial de x sobre a exponencial de x mais 4 sobre a exponencial de x dx. Tá claro? Então veja bem, isso daqui antes de eu calcular as integrais, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui propriedade de potências, ó, divisão de potências de mesma base. Eu vou repetir a base aqui no caso é exponencial, e vou subtrair os expoentes. Então, tenho 4x menos 1x vai dar 3x aqui. Mais 2 vezes quem? Exponencial de x está aqui em cima multiplicando e tem aqui embaixo. Você já pode cortar isso direto. Se você, às vezes, está desatento e de repente fala assim, mas é a mesma base, vai dar a mesma coisa, né? É só repetir a base, subtrair os expoentes, você vai ter x menos x vai dar 0, exponencial de 0 é 1. Mas aqui é melhor você já pegar e cortar isso logo aqui, né? A gente já está acostumado, então aqui a gente corta, fica só o 2. Esse daqui, por sua vez, eu posso usar a propriedade de potência e escrever assim, ó. Eu vou fazer aqui do lado. 4 sobre a exponencial de x, eu posso escrever como 4 vezes 1 sobre a exponencial de x. Concorda? Eu tenho uma propriedade de potência que diz para mim o seguinte. 1 sobre a elevado a m, eu posso escrever como a elevado a menos m. No caso ali o meu a é a exponencial, né, é o número de Euler, melhor dizendo, e o m é o x. Então você pode escrever isso assim, 4 vezes a exponencial de menos x, tá certo? Então aqui vai ficar 4 vezes a exponencial de menos x dx. Tá vendo? Então essa expressão que está aqui é equivalente a essa. Aqui eu posso pegar e separar as minhas integrais. Se você já tiver uma habilidade maior, você já pode integrar esse troço direto. Se não, separa. Eu tenho aqui a integral de uma soma. Tem uma propriedade de integral que me permite separar e escrever assim, ó, integral da exponencial de 3x dx, não pode esquecer de colocar esse dx, mais a integral de 2 dx, mais a integral de 4 vezes a exponencial de menos x dx. Tá claro? Então aqui eu ainda posso dar uma pequena melhorada, né? Porque eu posso escrever esse 4 aqui, uma propriedadezinha de integral, posso pegar e puxar ele fora da integral. Tá certo? Não vou deixar para fazer isso, né, em cima. Pois bem. Feito isso, escrito dessa forma aqui, eu posso fazer o seguinte, aqui vai ser quem? Quem eu vou usar para integrar isso aqui? É só eu lembrar isso.
Tá? Integral da exponencial de alfa x dx, quem é? Isso é exponencial de alfa x sobre alfa mais c. É mais rápido você fazer assim. Então você vai ficar com a exponencial de 3x sobre 3. Por quê? Porque o alfa, nesse caso aqui, vai valer quanto? 3. Tá? Isso daqui, eu dei lá, escrevi assim. Integral de alfa x dx. Era alfa vezes a integral, ou melhor, né? Eu já botava logo direto aqui. Alfa x mais c. Tá? Então, meu alfa aqui no caso é 2. Né? Então, vai ficar mais 2x. Repara que se você derivar 2x, você vai ter exatamente isso que está aqui. Se você derivar essa função que está aqui, ó, você vai ter exatamente essa. Esse 4 aqui eu posso passar de fora da integral. Tá? Então, vai ficar assim. 4 vezes a integral de quem? Exponencial de menos x dx. Então, I vai ser igual a exponencial de 3x sobre 3 mais 2x mais 4 vezes quem? Aqui é aquele caso ali, ó, o alfa agora vale menos 1. Eu tenho exponencial de menos x sobre menos 1 mais um czão aqui. Tá? Alguém pode estranhar e dizer assim, ah, eu não teria que colocar um c para essa integral aqui, um c para essa e um c para essa? Tá? Eu poderia fazer assim, aí eu ia chamar aqui de C1, C2, C3. Na prática, o que a gente faz? O que eu estou fazendo aqui é ganhar tempo. Né? Ao invés de eu escrever aqui mais C1, mais C2, mais C3, e no final chamar essas três constantes de C, eu estou pegando e já fazendo direto. Tá bom? Então, para ser mais rigoroso, eu teria que fazer isso. Mas praticamente ninguém faz desse jeito. Tá bom? Então, por isso que eu já pego aqui a constante que apareceria para essa função aqui, a constante dessa e a constante dessa, eu chamo logo de um C que está aqui no final. Tranquilo? Direto para poder ganhar tempo. Então, você teria aqui, ó, I igual a quem? Exponencial de 3x sobre 3 mais 2x. Aqui, 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. A exponencial de quem? De menos x mais um czão, né? Tal que esse c é uma constante real. Tá bom? Então, se você derivar essa função toda aqui, aparece a função que estava lá no início. Tá bom? Então, esse daí foi o item A. Então, vamos ao item B. No item B, você tem isso aqui, né? I, eu estou chamando logo de I aqui, né? Integral de quem? De x menos x2 mais 2 sobre 2 raiz cúbica de x dx. Aí ele colocou um parêntese aqui em volta, né? É isso aí. Então veja bem, como que eu posso desenrolar isso aqui? Mesmo esquema, vou separar. Vou escrever integral de x sobre 2 raiz cúbica de x menos x2 sobre 2 raiz cúbica de x mais 2 sobre 2 raiz cúbica de x dx. Tá claro? Vou simplificar o máximo que der, né, para poder facilitar a minha vida. Aqui vai ficar o quê? Eu sei que não aparece ninguém ali em cima do 1, então o expoente aqui vale 1. Eu posso reescrever isso e fazer assim, ó. X elevado a 1 aqui. Aqui 2 vezes x elevado a 1/3. Tá? Por que eu faço isso aqui, né? Ó, eu tenho esse resultado aqui, né? Potência com expoente fracionário. Eu posso escrever dessa forma. Então, aplicando para esse caso aqui, eu fico com isso, ó. X elevado a 1/3, tá? Então é só pegar e aplicar essa formulazinha aqui para isso. Menos, aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2x elevado a 1/3. Mas esse 2 e esse 2 você pode cortar, porque está multiplicando aqui. Tá? Para ganhar tempo aqui, você tem 1 aqui, mais 1 sobre
Aí você escreve na forma de expoente fracionário x elevado a 1/3 de dx. Então daqui você tem I vai ser igual. Isso aqui eu posso pegar esse 2 que está aqui, né? E jogar ele fora da integral e escrever assim. Meio de quem? Aqui eu uso divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 1 menos 1/3. Né? Ó, 1 menos 1/3. 3 vezes 1, 3 menos 1 vai dar 2/3. Então você vai ter x elevado a 2/3 dx para essa aqui. Menos, vou separar aqui. Esse meio que está ali fora, você já pode... Esse 1, né? Aqui não aparece o 1 aqui, mas está 1 sobre 2, você pode escrever fora da integral, multiplicando a integral. E aqui fica x elevado a quem? 2 menos 1/3, ó. 2 menos 1/3. 3 vezes 2, 6 menos 1, 5/3 dx. Mais a integral de quem? Isso daqui, potência com expoente fracionário. Ó. Eu posso escrever assim, né? Então, se eu tenho ali 1 sobre x elevado a 1/3, fica x elevado a menos 1/3 de dx. Tá bom? E com isso daí eu já tenho condições de integrar utilizando aquela fórmula. Integral de x elevado a n dx é quem? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 c, né? Desde que o n seja diferente de menos 1. Em ambos os casos aí n é diferente de menos 1. Então posso usar aquela fórmula ali. Então daqui você vai ter o seguinte, ó. I vai ser meio de quem? Aqui quando eu for integrar usando aquele resultado lá, eu vou ter x elevado a 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1. Para esse camarada aqui. Menos meio de quem? X elevado. Aqui, né, ficou 5/3. A gente vai somar 1. Vai ficar assim, 5/3 mais 1 sobre 5/3 mais 1. Aplicando novamente aquela fórmula. Mais x elevado a menos 1/3 mais 1 sobre menos 1/3 mais 1. E aqui no final não posso esquecer a constante c. Né? Repetindo que essa constante c seria relativa ao quê? A uma constante para essa, que seria C1, uma constante para essa, C2, uma constante para essa, C3. Soma as três, eu tenho um C só. Por isso eu já estou colocando um C só no final. Tá? Então você tem aqui I igual a meio, tá certo? Aqui vai ficar como? X elevado, 3 vezes 1 mais 2, vai ficar 5 sobre 3, né? Aqui, 5 sobre 3. Beleza? O mesmo resultado que dá no expoente dá aqui embaixo. Menos meio de x elevado a quem? 3 vezes 1, 3 mais vai ficar 8 sobre 3. E aqui fica 8 sobre 3. Mais x elevado a quem? Menos 1/3 mais 1 vai ficar 3. Menos 1 vai dar 2 sobre 3. E aqui também vai dar 2 sobre 3. Mais a constante c. Então agora é só ajeitar isso aqui. Você repete aqui, né? Vai ficar meio que multiplica 3 sobre 5 vezes x elevado a 5/3. Menos meio que multiplica 3 sobre 8 vezes x elevado a 8/3. Mais 3 sobre 2 que multiplica x. Aqui não é mais, é mais x, 3 sobre 2, que multiplica x elevado a 2/3, mais 1c. Então agora é tranquilão. Qual a resposta que você vai obter aqui? I vai ser igual a 3 sobre 10 vezes x elevado a 5 sobre 3, menos 3 sobre 16 vezes x elevado a 8 sobre 3,
mais 3 sobre 2 vezes x elevado a 2 terços mais 1c, beleza? Então fechou, esse daí é o resultado da sua integral, tranquilão? Então você veja que não é nada tão complicado, né? O problema aqui é fazer contas e às vezes lembrar dessas propiedadezinhas aí de potência que você chega lá, valeu? Então para iniciar nessa parte aí de integral indefinida, acho que esses dois exercícios aí dá para dar uma noção assim bem geral da coisa, tá? Claro que existem exercícios mais complicados, mas enfim, faz parte, tá bom? Então tudo de bom para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um.